Olá você, está no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. Nós estamos falando sobre planejamento e sobre curiosidades do mundo tributário. E a curiosidade de hoje é que você sabia que na Itália o mictório é conhecido como Vespasiani? Pois é. E o que isso tem a ver com impostos? No primeiro século viveu um imperador romano chamado Vespasiano, e naquela época se usava a urina, porque a urina tem uma concentração de amônia, e a amônia era utilizado em algumas fórmulas químicas, entre elas para limpeza de roupas. As grandes tinturarias naquela época usavam muito amônia, e havia uma coletagem de urina nos mictórios públicos, e por conta disso esse imperador teve a ideia de taxar a urina. Então havia um imposto sobre a urina feita e coletada naquele lugar. E por conta disso, os mictórios começaram a ser chamados de Vespasiani, e é assim até hoje. Engraçado, né? Bom, vamos lá. Nós estamos falando nessa série sobre planejamento tributário. E planejar, você tem que planejar quando você começa, ou antes de começar a fazer alguma coisa. E não você planejar no meio do percurso. E você pode até fazer uma correção de curso, mas não planejar no meio do curso, porque não dá muito certo. Principalmente quando você está falando de tributário, quando a gente vai fazer um planejamento, esse planejamento deve produzir efeitos futuros e não efeitos passados. Então, se você vai até determinado ponto e depois você resolve voltar para mudar a forma com que você faz algo, simplesmente para você recolher menos impostos, aí você se coloca numa linha muito tênue da interpretação do fisco, de entender que você fez algum tipo de procedimento que teve um objetivo de burlar a fiscalização. Então fica meio complicado. Então por isso que o planejamento ele é bom quando eu faço ele no início. Então falando no início, eu falei na semana passada que existem formas, de você ter uma tributação menor apenas com a redação que você dá aos seus contratos comerciais que fundamentam a sua transação com seus clientes. Isso é fácil de explicar, porque a contabilidade que é o centro das informações, é onde é calculado todos os impostos, é registrado todas as atividades de uma empresa, a contabilidade não cria nada. Ela só faz mesmo o registro de atos e fatos administrativos. Então, quando um contador vai fazer uma classificação de uma receita, ele tem que se basear em que é aquela receita. E se essa receita está descrita dentro de um contrato, então é nesse contrato que deve se basear. Então vamos supor um exemplo, você faz intermediação de negócios. Você é um cara que está aí na internet e você aproxima compradores e vendedores. E você recebe uma comissão de ambos ou de um só. Normalmente você recebe de ambos, tem uma taxinha para quem compra, uma taxinha para quem vende. E você está ali no meio deles, só que você recebe dinheiro do comprador e você passa esse dinheiro para o vendedor. Se você coloca no seu contrato de transação com esses que aquele valor ali que você recebe é um valor considerado como receita e depois você passa uma despesa para o comprador, o que vai acontecer? Do ponto de vista de resultado, de lucro, não vai mudar nada. Porque você tem uma receita total da entrada, uma despesa total da saída, então você tem o líquido disso que seria o seu lucro tributável. Mas tem uma mudança sim muito significativa. Por quê? Porque você tem também impostos sobre receitas. As suas receitas são tributadas pelo PIS, pela COFINS, dependendo do que for também pelo ISS, enfim. Então tem alguns tributos sobre a receita. E se você faz a descrição dizendo o seguinte, olha, eu vou receber, o que eu receber do comprador ou do vendedor, na verdade não é um dinheiro meu, é um dinheiro que eu recebi por conta e ordem de alguém. Vou colocar isso no meu passivo, ao invés de uma receita, e vou entregar para o comprador. E o que eu fico comigo, o que é a minha receita, vai ser somente a comissão, que é chamado no mercado financeiro de spread. É a diferença entre o que eu ganhei e quanto custou para eu ganhar aquilo. Então, nesse caso, também o resultado contábil, o lucro no final do período, não vai se alterar. O lucro vai ser realmente a diferença entre o valor que eu recebi e o valor que eu paguei. Só que tem uma diferença significativa.
que é os impostos sobre receita. Eu vou ter uma redução na base de cálculo tributável pelos impostos incidentes sobre receita bastante significativa. Eu vou tributar apenas aquela comissão que eu recebi, só aquele valor que eu intermediei, embora todo o curso financeiro passe pela minha companhia, eu só vou ser tributado em cima da minha receita. E a minha receita especificada no contrato é simplesmente aquela comissão que ficou comigo. E o fato dos recursos financeiros passar também pela minha conta tem uma explicação bastante razoável. Eu estou ali mais ou menos como o fiel da balança. Eu tenho que garantir ao vendedor que ele vai receber aquilo que o comprador comprou dele. E como é que eu faço isso? Eu só entrego a mercadoria, eu só concluo a transação quando o pagamento é efetuado. E o pagamento efetuado entra numa conta da minha empresa e aí eu faço o repasse para o vendedor. Então, tudo isso é fundamentado por contratos. Eu tenho um contrato que cria uma obrigação minha para com o vendedor da mercadoria e cria também uma obrigação do comprador para comigo. E assim é nesse modelo que as empresas que atuam aí no mercado eletrônico atuam. Embora eu já tenha visto casos que não era assim. Na verdade, do jeito que os contratos eram redigidos, dava a impressão, levava à conclusão de que a receita era aquele valor total que ele recebia. E, na verdade, não é assim que a coisa funciona. E aí, de novo, a gente volta para a contabilidade, porque o contador vai olhar para esse contrato, ele vai entender que a receita, o que é a receita? É o que está descrito no contrato. Então, porque também é importante olhar para o critério ou para a classificação, não é para classificação, fugiu a palavra agora, o significado da receita. O que é uma receita? Uma receita é quando eu tenho um acréscimo patrimonial e esse acréscimo patrimonial fica comigo. Então, quando eu tenho lá um acréscimo nas minhas contas financeiras e o resultado desse acréscimo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, o valor que entra na minha conta, mas que não pertence a mim, eu tenho que repassá-lo integralmente para uma terceira pessoa, ele não pode ser entendido como uma receita. Ele é apenas uma obrigação. Uma obrigação que registro no meu passivo e repasso para o meu cliente depois. Então você vê, é uma coisa aparentemente simples, mas é uma forma que eu tenho de reduzir a minha carga tributária dos meus impostos sobre receita. E aí também eu me torno mais competitivo no mercado. Por quê? Porque o imposto sobre receita, ele é um imposto dito indireto. É um imposto que ele só existe porque alguém me contratou, alguém fez com que eu gerasse toda essa operação e aí resultasse na receita que é tributada. Então, justamente por isso, esse tipo de imposto ele é um componente da formação do meu preço. Então, eu posso ter também um preço mais competitivo quando eu consigo uma redução dessa minha base tributária em cima das receitas. Então, essa é a dica da semana. Semana que vem a gente continua com esse mesmo assunto. A gente vai continuar falando sobre planejamento, sobre formas que eu posso utilizar para ter a redução lícita da carga tributária. Lembre-se que eu já falei aqui que a gente pratica elisão fiscal. Talvez um dia vocês já ouviram na televisão alguém falar assim, o cara fez uma elisão fiscal, como se isso fosse um crime. Mas não é. A elisão fiscal ela é tipificada no nosso Código Tributário Nacional como uma redução lícita da carga tributária. Então, não tem nada de errado em fazer isso, tá bom? Então, boa semana para vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos. Um abraço, tchau, tchau.